ressurreições? Pois é, Cristo já tinha ressuscitado primeiro. Ele foi o primeiro a ressuscitar quando morre na cruz do Calvário. Quando ele deixa o seu corpo, ele não fica retido na morte dormente. Como está escrito em Eclesiastes, Salomão bem falou na época dele, que no tempo de Salomão ele falou que os mortos não sabem que hão de morrer. Mas Cristo, ele soube tudo. Tanto é que ao morrer, ele diz para o Pai: Pai, eu entrego a Ti o meu espírito. E o espírito do Pai não pode ficar morto por muito tempo. Cristo imediatamente sai do corpo e a Bíblia fala que ele desce ao abismo, prega para as almas que estão em cativeiro no inferno, né? E o inferno, que gostava muito de fazer com que as almas antes da cruz, que morressem antes da cruz, que gostava de colocar elas presas, agora ele falou assim: eu coloquei cativo o cativeiro, ou seja, eu prendi o inferno. Então, assim, nessa parte das escrituras você já entende que o inferno existe, porém ele não está mais em funcionamento, ele está preso, ele trancou o inferno, o abismo que colocava as almas lá dentro, né? Então não tem esse negócio da pessoa morrer fora de Cristo e ficar agonizando lá até receber ali no caso, o juízo final, e antes dele receber o juízo final ele já está sendo torturado lá no inferno. Isso não existe, não existe mais. Hoje, há 2000 anos atrás, Cristo prendeu o inferno. Não existe mais inferno em funcionamento. Existe o inferno preso, ele prendeu ali, trancou o funcionamento ali do inferno, pregou para as almas que estavam em cativeiro e ressuscitaram todas as almas no mundo espiritual. E essas almas hoje elas vivem em Cristo, em Deus, no paraíso ou no seio de Abraão, do qual você preferir, e elas estão vivas. Por isso que nas escrituras diz que Jesus fala assim: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, falando para Moisés. Por quê? Porque para Deus todos vivem, né? Não tem ninguém morto. E ele fala: eu sou o Deus de vivo. Então, para você entender que no mundo espiritual não existe mais ninguém morto. Então Deus está com essas pessoas no mundo espiritual. Todos vivem. Antes da cruz as pessoas ficavam retidas no abismo e ficavam aí à mercê ali na prisão até esperar Cristo vir e resgatá-lo do abismo. Tá certo? Então é isso. Irmão Bruno, como que você pode me confirmar esse tipo de tese? Então vamos ler aí 1 Coríntios capítulo 15 inteiro, tá certo? Vamos lá então. Irmãos, também nos notifico, irmãos, que o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, e no qual também vocês permanecem, pelo qual também vocês sois salvos, se retiverdes tal como vos tenho anunciado, e se não é que crestes em vão. Porque primeiramente, irmãos, vos entreguei, que também recebi de Cristo, que morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitado foi ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais 500 irmãos, dos quais vive ainda, e a maior parte, mas alguns já dormem, ou seja, alguns já morreram. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por último, de todos me pareceu também a mim como a um abortivo, porque eu sou o menor de todos os apóstolos, porque não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja, eu ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos,
como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então você percebe aqui que teve irmãos naquela época que acreditavam na doutrina ensinada de que Cristo não ressuscitou. E Paulo ele já começa a falar com os irmãos: peraí, se Cristo não ressuscitou, é em vão a nossa pregação, a gente vai se tornar diante de Deus falsas testemunhas, e é melhor a gente comer e beber porque amanhã morreremos, e não adianta pregar o Evangelho, porque o Evangelho, a glória do Evangelho é a ressurreição. Se a gente morreremos e nunca mais existiremos, então não adianta a gente pregar o Evangelho, é isso que ele quis dizer. Aí ele fala assim: e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, irmãos, logo é vã a vossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, porque nós testificamos de um Deus que não ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque são os mortos, não ressuscitam Cristo, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, irmãos, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ou seja, nunca mais vai ressuscitar, nunca será ressuscitado nem no corpo espiritual, nem no físico. Estão perdidos. E se esperamos em Cristo só nessa vida, é isso que quer dizer o contexto. Somos mais miseráveis do que todos os homens aqui na terra. E com razão. Se a pessoa entra numa determinada doutrina de crença e nessa doutrina ele não crê que Cristo ressuscitou, que é a base, então para que viver? É isso que ele quis dizer. Ou seja, comemos e beberemos que amanhã morreremos. É isso que ele vai falar a priori aqui. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito a primícia, tá vendo? Dos que dormem. Ele foi feito primeiro, irmão Bruno. Como assim? Ele foi feito primeiro porque ele ressuscitou primeiro em espírito e foi levado ao abismo, como eu falei no começo. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então aqui ele fala da vinda, da ressurreição física, que está deixando bem claro que ele está se tratando da volta física de Cristo. Ele não está falando da ressurreição espiritual, mas logo a priori você vai ler que tem sim a ressurreição espiritual. Aguenta aí. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, O fim vai vir, pessoal, depois dos 1000 anos. Quando ele tiver entregado o reino a Deus, que vai acontecer depois dos 1000 anos aqui na Terra, e quando houver aniquilado todo o império, e toda a potestade e força, ou seja, todas as autoridades dos governantes aqui na Terra. Porque convém que